dia a todos e todas. Hoje é 28 de maio de 2025, são 9 horas e 32 minutos. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo, entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Hoje a gente vai dar início, então, ao 17º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública. Esse evento ele será realizado e transmitido pelo canal oficial da Faculdade de Saúde Pública, no canal YouTube. Esse 10º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Vigilância de Zoonose, DVZ, né, que é o antigo Centro de Controle de Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, 28/5, nós vamos realizar a terceira palestra do ciclo. A comissão organizadora desse evento, ela é formada por mim e pela professora Tamara, doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, pelo colega Gladson Costa, biólogo e analista em da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura de São Paulo. E gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, CSEX, da Faculdade de Saúde Pública e a Divisão de Produção Digital da Faculdade de Saúde Pública pelo apoio na realização desse evento. Lembrando que as próximas palestras serão no dia 25/6, né? E os temas ainda não foram definidos. E um aviso também importante aos participantes que quiserem o certificado dessas palestras, eles precisam solicitar no link que será disponível no chat, na página do canal do YouTube da faculdade. Então, é só entrar lá, né, clicar, preencher uma ficha com o nome, o e-mail e a entidade que está participando, né, que trabalha. Então, por favor, pessoal, quem não preencher essa fichinha aí, não vai receber o certificado, tá bom? Outro aviso, as perguntas relacionadas às palestras, elas poderão também ser feitas pelo chat e no final serão respondidas pelos palestrantes. E essas palestras, elas do ciclo de atualização, elas são gravadas e elas ficam disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Então, quem quiser acessar as palestras de hoje e de outros meses anteriores, é só acessar o canal do YouTube que elas estão lá. Então, a primeira palestra de hoje será sobre a epidemiologia da hantavirose no estado de São Paulo, com o Dr. Renato Pereira de Souza, pesquisador científico do Instituto Adolfo Lutz, Taubaté. A segunda palestra será sobre vigilância da hantavirose no Brasil, com a doutora Marília Lavocati Nunes, consultora técnica do Ministério da Saúde. Então, é importante ressaltar que esses temas que serão apresentados hoje, a epidemiologia e a vigilância da hantavirose, são temas também muito importantes, né, do ponto de vista de saúde pública e tem causado um grande desafio para as autoridades que são gestoras da saúde. Então, o Renato Pereira de Souza possui graduação em Ciências Biológicas, com título de bacharel pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciências na área de concentração em Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, atualmente pesquisador científico 6 do Instituto Adolfo Lutz, no Centro de Laboratórios Regionais 12 de Taubaté, São Paulo. Tem experiência principalmente na análise filogenética e evolução molecular de arbovírus, hantavírus e arenavírus, desenvolvendo pesquisa em epidemiologia molecular de arbovírus, hantavírus e arenavírus, e estudos de filogeografia e filodinâmica viral. Atua também na área de ecologia de arbovírus, hantavírus e arenavírus, distribuição geográfica de vetores e reservatórios e modelagem de nicho ecológico, na compreensão dos fatores ecológicos, virológicos e moleculares por trás da emergência de novos vírus e no processo de compartilhamento de patógenos entre animais e humanos. Recentemente tem atuado nas pesquisas sobre parasitose de origem zoonótica, tem participação em capítulos de livros, tem vários artigos publicados em revista científica e também em congressos.
Renato, em nome da comissão organizadora, a gente agradece a sua participação no ciclo. Você já participou em outras ocasiões, já foi aqui nosso estagiário, aluno de pós, né? E é um prazer tê-lo aí na apresentação desse tema tão importante. Boa palestra. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado à faculdade pelo convite. É um prazer estar compartilhando essa mesa aqui também com a Marília, aqui, que é uma colega nossa, já trabalhamos juntos nessa questão de hantavirose já há algum tempo. E eu vou começar agora a transmitir aqui essa pequena experiência que nós já tivemos, tá, com a questão dos hantavírus. Então, eu quero falar para vocês sobre a epidemiologia dos hantavírus aqui no estado de São Paulo. E eu acho que é interessante a gente entender que isso passa pela compreensão da história natural desses vírus e as perspectivas em relação ao que a gente tem conhecimento e o que está se apresentando aí como desafios pela frente. O slide não está mudando. Renato, um clique com o mouse. Não, não, já foi, já foi. Deu um pequeno delay. Bem, os hantavirus, eles formam um gênero dentro da família Bunhaviridae. Na verdade, é interessante porque, recentemente, um estudo indicou que os bunhavírus formam um grupo muito mais amplo, chamado de Bunhaviralis. E o gênero Hantavirus foi dividido em outros 5 gêneros dentro de uma nova família, Hantaviridae. Suas principais características são esféricos, com 80 a 110 nanômetros, ou seja, são vírus relativamente pequenos, apresentam uma cobertura lipídica, que é um envelope. Nesse envelope estão inseridos as estruturas que fazem a conexão do vírus com a célula, e o genoma é constituído de 3 segmentos de RNA. A sua transmissão ocorre entre roedores, principalmente por mordidas e aerossóis, e para o ser humano, através da inalação de aerossóis e excretas desses roedores, quando eles estão contaminados. Essa é uma figura que mostra bem a ilustração de como esses vírus se parecem na microscopia eletrônica. Então, nós podemos ver aqui a estrutura esférica deles, essa parte mais escura é o envelope, e nós podemos ver algumas pequenas espículas, que são as glicoproteínas desse envelope, que fazem a conexão com as células. O vírus ele tem essa superestrutura, 3 segmentos. Os 3 segmentos têm o segmento chamado segmento grande, o segmento médio e o segmento pequeno. Não é muito original, mas realmente reflete bem a natureza desses 3 segmentos em termos de tamanho e quantidade de material genético. O segmento grande, ele produz uma proteína chamada L, é uma proteína estrutural, ela vai ser clivada nas proteínas que vão formar a estrutura física do vírus. O segmento M vai produzir as proteínas G1 e G2, que são as proteínas do glicocapsídeo do vírus, que vai ficar na parte externa do envelope, e são as proteínas principais de conexão do vírus com célula, e a proteína e o vírus, o segmento S, vai produzir uma superproteína N, que são as proteínas do metabolismo viral. De forma geral, como eu falei, houve uma mudança recente na classificação dos grupos, e toda a família que era antes Bunhaviridae, na verdade virou um supergrupo chamado Bunhaviralis, e os hantavírus foram transformados numa família chamada Hantaviridae. Dentro de Hantaviridae, a grande diversidade dos hantavírus está nesse ramo maior, que é chamado Mamantavirine. Os Mamantavirine incluem os gêneros Loanvírus, que circula em morcegos, Mobativírus, que circula em morcegos e topeiras, Ortorrantavírus, roedores e mussaranhos, e os Totinvírus, que circulam em mussaranhos. Esses vírus todos, antigamente, eram chamados de hantavírus. Atualmente, houve essa divisão, e a maior parte dos hantavírus que nós conhecemos estão dentro dos ortorrantavírus. Todos os hantavírus patogênicos para o homem, conhecidos até o momento, também estão dentro desse grupo. O ciclo de transmissão, o vírus circula em roedores silvestres, a manutenção se faz por esses roedores silvestres, o contato com o homem é através da inalação dos aerossóis principalmente, agressões por roedores silvestres são relativamente raras, mas também pode gerar uma infecção, mas a principal forma realmente é a inalação desses aerossóis.
E tudo que modula o comportamento e o tamanho dessas populações de roedores vai afetar esse ciclo. Ou seja, disponibilidade de alimento aumenta a população de roedores, aumenta a probabilidade de contato. Se você tem uma chuva, essa chuva vai deslocar esses animais por causa de uma enchente, ou vai causar uma explosão populacional de determinada planta que serve de alimento para esses animais, também vai provocar o seu deslocamento, o aumento dessa população e a sua proximidade com o homem. Ou seja, quando a gente falar de alguns casos que aconteceram aqui em São Paulo, é legal a gente entender que sempre são fatores ecológicos que acabam impactando essa população e levando o aumento do seu contato com a população humana. Duas síndromes associadas a esse vírus. Essas síndromes têm distribuições geográficas distintas. A síndrome cardiopulmonar, que circula na América, foi descrita em 1993, e a síndrome da febre hemorrágica com síndrome renal, que é descrita na Europa e na Ásia a partir de 1951. Uma diversidade muito grande de mamíferos associados à presença dos hantavírus, tá? Principalmente os roedores, a maior parte dos hantavírus, por uma questão também de esforço de trabalho, foram descritos em roedores, mas nós também temos grande diversidade viral em outros grupos, como, por exemplo, aqui no roedor, o grupo dos hantavírus associados à febre hemorrágica e síndrome renal está associado a esse grupo, o grupo dos roedores murinos. Esse aqui é um ratos norvégicos. A doença cardiorrespiratória, distribuída aqui na América, está associada aos roedores Sigmodontini, como esse acódon, esse bichinho bem simpático que vocês estão vendo. Alguns hantavírus na Ásia, na África, e no norte da América e da Europa, estão associados a mussaranhos. Essa aqui é uma crossidura, um mussaranho africano associado a hantavírus. Nós temos aqui uma topeira associada a alguns grupos de alguns poucos hantavírus, principalmente na Europa e na Ásia. E, muito curiosamente, há hantavírus também em morcegos. É importante a relação desses vírus com os morcegos, porque, aparentemente, pelo que os estudos moleculares indicam, os hantavírus emergiram nesses animais e depois se adaptaram aos demais. Quando você é feito estudos filogenéticos dos hantavírus, nós percebemos que os grupos mais basais estão sempre associados a morcegos. E isso estudando o segmento M, estudando o segmento L e também estudando o segmento S, é um padrão que nós observamos, indicando que esse vírus, que esse grupo viral, nos mamíferos, teve a sua origem nos morcegos. Bom, a partir daí, adaptando-se aos demais grupos. Inclusive, é interessante que a reconstrução filogenética desse grupo sugere fortemente até o sentido dessa adaptação, indicando que circulava inicialmente em morcegos, se adaptou aos insetívoros, os licomorfos, ou seja, aos mussaranhos e às toupeiras, e só posteriormente teve uma adaptação aos roedores, onde houve uma explosão de diversidade. É curioso que, hoje em dia, na Europa Central, até pouco tempo, não havia esse conhecimento de hantavírus associados a morcego, mas no ano passado foi descrito um hantavírus circulando no morcego Nyctalus noctula. E naquele mapa que eu mostrei há alguns minutos atrás, nós vimos que todos os estados, todos os continentes tinham hantavírus, tá? Menos a Oceania. Foi descrito recentemente na Europa um morcego infectado com hantavírus. É uma novidade interessante, porque até então não havia sido descrito hantavírus associados a morcegos na Europa. E um outro fator interessante é que nesse ano aqui foi descrito o primeiro hantavírus na região da Austrália, associado a morcego, associado a uma raposa voadora preta, tá? E uma coisa que chama bastante atenção é que esse animal ele chegou infectado num serviço veterinário. É um animal encontrado doente em uma residência. A pessoa recolheu o animal, levou até o serviço veterinário,
A ideia original de suspeita diagnóstica era uma infecção por lissavírus, um lissavírus australiano. Se mostrou negativo, o animal veio a óbito e encontraram o material ali como positivo para hantavírus. Uma coisa interessante, nesse animal a doença associada foi uma encefalite. Bem, agora eu vou começar a falar um pouco da nossa experiência aqui em São Paulo, começando por alguns estudos moleculares ligados à diversidade desses hospedeiros. Nós tivemos um projeto durante muito tempo, tá? O projeto BGDN, que tinha a função de estudar a diversidade genética viral. E um dos grupos que foi estudado no BGDN, no projeto da FAPESP, foram os hantavírus. Nesse estudo aqui que foi realizado, nós fizemos uma medida da velocidade de evolução dos hantavírus e chegamos a uma conclusão muito interessante. Esses vírus apresentam velocidade de evolução bastante acelerada. O que era esperado, afinal de contas, os vírus têm uma taxa de substituição de nucleotídeo muito rápida, e não sei se eles evoluem muito rapidamente, mas causa um desafio interessante. Sempre houve uma proposta, até meados dos anos 2000, de que os hantavírus teriam coevoluído com os roedores. No entanto, o que esse estudo mostra é que talvez isso não tenha acontecido. E sim, houve uma corrida armamentista entre esses dois grupos, e os hantavírus, na verdade, eles seguem uma aparente replicação mais lenta para não perder seus hospedeiros roedores. E o processo que parece se refletir uma coevolução, na verdade, deriva da proximidade ecológica que esses vírus têm, que esses hospedeiros têm, permitindo trocas de vírus entre roedores que compartilham ecologias similares, o que facilita que esse vírus seja compartilhado entre espécies de mesmo gênero ou entre espécies que compartilham aquele mesmo ambiente, criando uma estrutura filogenética dos vírus que parece-se muito com a filogenia dos roedores, mas não se deve a um processo de coevolução, mas sim um processo de ecologias aproximadas que facilita o salto desses vírus entre as espécies que compartilham o mesmo ambiente. Os hantavírus têm um histórico muito interessante, eles têm um impacto cultural, eles emergiram, o vírus sem nome, na região de Four Corners, foi primeiro uma doença descrita na população indígena, aqueles povos apresentavam uma doença pulmonar, que foi descrita posteriormente como os hantavírus. É uma doença chocante. O primeiro paciente de hantavírus era uma jovem de 19 anos, corredora, e ela morreu em cerca de 48 horas. Um dia depois, o namorado dessa moça deu entrada no hospital, também com os mesmos sintomas parecidos, e também um atleta de alto rendimento, e também morreu em 48 horas. Os estudos foram realizados naquela região, houve diversas suspeitas, os hantavírus era apenas um dos suspeitos de estar causando alguma doença naquele ambiente, mas ele eventualmente se mostrou positivo, e esse primeiro vírus foi batizado, primeiro de várias tentativas, tá? De Muertocanium, de outros nomes. Nenhum deles agradou aquele momento ali de pessoas reunidas, porque ou eles remetiam a uma região geográfica de interesse turístico, ou um nome que era sagrado para aquelas populações originais que viviam ali. E, eventualmente, ele decidiu se basear, dar um nome de vírus sem nome. Em espanhol, sin nombre. Por isso, o primeiro hantavírus teve esse nome de vírus sem nome. Ele é associado a esse ratinho simpático que vocês estão vendo, tá? Peromyscus maniculatus, o deer mice, e é simplesmente um dos bichos mais comuns daquela região. Curiosamente, naquele momento que nós tivemos esses casos, o que aconteceu foi a presença maciça desse roedor, derivado do impacto das chuvas, que levou uma grande quantidade de alimento disponível para esses animais naquela região desértica. A população indígena ali, os navarros, tem um seu histórico folclórico a ideia de que períodos de chuva são seguidos por período de pestilência. Inclusive, as populações mais idosas, as pessoas mais idosas,
tinham essa história já há muito tempo, mostrando que talvez aquela população tivesse o conhecimento desses vírus desde aquela época, e o que nós estamos vendo agora é apenas a concretização desse conhecimento a partir da ciência, já que provavelmente era algo já de conhecimento ancestral daquele povo. Em 1993, o hantavirus foi detectado também aqui no Brasil, em Juquitiba. Tá? Esse primeiro caso ocorreu aqui no interior de São Paulo, numa região ali próxima da capital, a caminho ali do Vale do Ribeira, numa cidade de com boa cobertura vegetal de Mata Atlântica, uma área de interesse turístico, que tem muitas pessoas com sítio ali, e, inclusive a própria Faculdade de Saúde Pública realizou muitas coletas naquele ambiente ali. E uma coisa que é muito curiosa, o que aconteceu ali naquela situação? Essa casa que vocês estão vendo é o primeiro caso de hantavírus no estado de São Paulo foi detectado nesse ambiente. É uma casa muito simples, de pau a pique, numa situação bastante frágil em termos sociais, e era uma família, três rapazes e o pai. Essa família, eles eram palmiteiros, eram caçadores, eles acordavam bem cedo, faziam arroz, saíam para o mato, e quando voltavam, eles só encontravam arroz ali em cima do forno, tinha fezes de roedores já em cima, e eles não tinham dúvida, eles tiravam as fezes e comiam arroz. Essa família dos 3 filhos, os 3 se infectaram, 2 deles vieram a óbito, um deles sobreviveu, e marca a ocorrência e a detecção dos primeiros casos de hantavírus aqui na América do Sul. Nossa equipe do Instituto Adolfo Lutz tem trabalhado desde então na vigilância e na investigação desses vírus, o que culminou com a detecção do vírus desde entre 1993 e 1998 em diversos casos no estado de São Paulo. Casos como em Juquitiba mesmo, Cotia, Guariba, Franca, Nova Guataporanga e Tupi Paulista. Essas investigações capturaram diversos roedores, uma diversidade bem grande de espécies e de espécies, e foi possível identificar os roedores associados aos casos de hantavírus aqui no estado de São Paulo. Nós identificamos o Oligorisomys nigrips, associado aos casos lá de Juquitiba, e associamos também o Necromis lasiurus, associados aos casos do interior de São Paulo. Araraquara, Tupi Paulista, Nova Guataporanga, Guariba, estavam associados ao Necromis lasiurus. Nós apoiamos também estudos realizados ali no Paraguai, onde também identificou a presença do vírus Araraquara, e a sua associação com os ramos de hantavírus aqui da América do Sul. De forma geral, o que nós sabemos é que na região da Mata Atlântica, o nosso reservatório é o Oligorisomys nigrips, esse carinha simpático que vocês estão vendo. E na região do Cerrado, e invadindo tanto o Cerrado aqui do estado de São Paulo, e chegando lá em Minas Gerais, Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, o vírus Araraquara, é o nome que nós demos ao vírus, é associado ao Necromis lasiurus. Estudos moleculares posteriores indicaram uma coisa interessante em relação a esses hantavírus, que, na verdade, tá, o vírus Juquitiba é um vírus que é um grupo de vírus, na verdade, tanto é que atualmente ele é chamado de Juquitiba araucária, e o nosso vírus Araraquara, ele pertence também a um grupo de vírus, e esses vírus estão associados em cada região geográfica dessas pequenas variações que eles apresentam a diversos roedores reservatórios, mostrando novamente aquela flexibilidade que nós já observamos anteriormente quando falamos sobre o salto desses vírus entre as diversas espécies de roedores reservatórios. Então, nós temos, por exemplo, aqui em roxo, nós temos aqui o Rio Mamoré e o Anajatuba, que são, na verdade, vírus que têm identidades muito próximas, e eles estão associados
há roedores um pouco distintos entre si, o Oligorismus fornesi e o Oligorismus e o Holoquilus ciureus. Nós temos aqui o Juquitiba, que está associado, à sua vez, ao Codon montensis, Oligorismus nigripes, a Codon serrensis, Oxymithrus nasutus e o Acodon paraensis. E esses grupos em verde, que é o ramo do Andes, associado ao Necromis lasiurus, ao Calomis tener, a Codon azare, ao Oligorismus flavescens e outros roedores. Dessa forma, o que nós temos é que o vírus Juquitiba, que forma, na verdade, um grupo de vírus, tem um grupo de roedores hospedeiros. Cada um desses hospedeiros atuando em regiões geográficas distintas. E o araraquara também apresenta um grupo de roedores que realiza a sua transmissão. Cada um realizando essa transmissão em áreas geográficas distintas, às vezes com alguma sobreposição, no caso do araraquara. Aqui apenas mostrando que aqui para o estado de São Paulo nós detectamos araraquara tanto em Necromis lasiurus como Calomis tener. E no caso do Juquitiba, eventualmente nós detectamos tanto em Acodon montensis, no nigripes, no Oxymithrus judex e no Oxymithrus nasutus. Dessa forma, nós vemos que há uma questão ainda a ser respondida: como surgiu essa estrutura que mantém essa diversidade de rantavírus em termos filogeográficos, ou seja, como esses vírus evoluíram ao longo do tempo e do espaço. Isso é um espaço muito interessante ainda, que tem muito espaço para pesquisa, porque nós vemos que alguns vírus, às vezes geograficamente distantes, são geneticamente muito próximos. Como esse fenômeno aconteceu, como essa evolução ainda ocorreu, ainda tem muito espaço para ser investigado. Mais recentemente, o Estado de São Paulo também revelou a presença de hantavírus em morcegos, nesse caso, principalmente, desde 2012, um vírus próximo ao ramo do araraquara, que foi descrito em morcegos vampiros, mas não o morcego Desmodus rotundus, e sim o Diphyleia caudata, esse morceguinho que está aqui sendo seguro pela mão do pesquisador. Houve também o encontro de morcegos infectados com outros hantavírus também, aqui no caso, no interior do Brasil, mas na região de Goiás e Minas Gerais, associados ao Desmodus rotundus e ao Carollia perspicillata. E ali, na região do Nordeste, na região ali do Parque Guaribas, da Reserva Biológica de Guaribas, o outro hantavírus associado a Carollia perspicillata. Esse hantavírus recebeu o nome de mamanguape. Foi descrito agora em 2024. Dessa forma, nós imaginamos que os hantavírus, com essa distribuição geográfica, com o número de roedores reservatórios que apresenta, é um vírus que tem o potencial de gerar uma pandemia. Ainda não aconteceu, porque a capacidade de transmissão dos hantavírus de pessoa para pessoa é limitada, e provavelmente deve permanecer dessa forma. Mas com o aumento do número de casos, de contato de pessoas com esse vírus e sua capacidade de adaptação, é possível que isso, daqui a alguns anos, seja diferente. Por isso, a vigilância e o estudo desses caras é extremamente importante. Eu agradeço, tá? O prazer aí de estar falando com vocês. Legal, Renato. Obrigado aí pela excelente exposição do tema. E vamos dar, então, sequência então, à segunda palestra. Vigilância da hantavirose no Brasil, com a doutora Marília Lavocati Nunes. Marília possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdades Integradas de Planalto Central, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Fiocruz, Rio de Janeiro, tem especialização em Saúde Pública e é egressa na 10ª turma do Programa de Treinamento em Epidemiologia aplicada ao Serviço do Sistema Único de Saúde, EPSUS, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Tem experiência na área de vigilância epidemiológica
na área de doenças e agravos não transmissíveis e emergência em saúde pública. Atualmente é consultora técnica do grupo técnico das doenças relacionadas a roedores, da Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses, Doença de Transmissão Vetorial, do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Tem participação em livros e capítulos de livros publicados, tem vários artigos também publicados em jornais, revistas científicas, e também tem resumos publicados em anais de congresso. Marília, muito obrigado aí pela aceita participação nesse ciclo de zoonose e desejamos boa palestra. Obrigada. Bom, vou projetar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer ao Paulo o convite para participar desse ciclo de atualizações. É uma honra compor essa mesa, né, virtual com colegas de longa data, parceiros de longa data como Renato, Tamara. A gente tem trabalhado também junto, né, no curso do UNASUS, das Unidades de Vigilância Zoonose. Então, é um imenso prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre a vigilância da hantavirose e controle da hantavirose no Brasil. Como o Dr. Paulo já falou, meu nome é Marília, sou consultora técnica aqui do Ministério e tenho atuado aqui na vigilância nos últimos 21 anos. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre a nossa estrutura organizacional da SVS, né, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, ela possui diversos departamentos e nós estamos alocados dentro do Departamento de Doenças Transmissíveis, na Coordenação Geral de Vigilância de Zoonose e Doenças de Transmissão Vetorial, que tem como missão promover a saúde pública e proteger a população dos danos provocados pelas zoonoses, doenças de transmissão hídrica e alimentar e acidentes por animais peçonhentos, com base nos princípios e diretrizes do SUS, e não a abordagem de uma só saúde. Então, nós somos 9 grupos técnicos, temos GT roedores, GT chagas, leishmaniose, são vários outros, e aqui no grupo de doenças relacionadas, nós trabalhamos com vigilância instituída as doenças febre maculosa, hantavirose, leptospirose e peste, na qual a hantavirose e peste eu sou o ponto focal, e as doenças que ainda não têm uma vigilância estruturada, mas quando tem a ocorrência de um caso, a gente também atua, que são os arenavírus e outras doenças relacionadas a carrapato. O Renato já apresentou de forma muito mais brilhante do que eu poderia apresentar, mas só para trazer aqui um olhar de que a hantavirose é uma zoonose viral aguda, ela, por ter esse envelope lipídico, né, desse vírus, ele é bem sensível ao calor, pHD e a desinfetantes habituais, como hipoclorito, detergentes e álcool etílico. Vai depender, seria ali o tempo de exposição. Vale ressaltar que em temperatura ambiente, é possível que o vírus se mantenha acima dos 10 dias, né? E em temperaturas de 4 a menos 20 graus, esses vírus, eles se mantêm até 18 dias, né? Favorecendo ali uma maior permanência no ambiente. Então, vale ressaltar que o aumento da umidade e a diminuição da temperatura são fatores que favorecem a manutenção do vírus no ambiente. Também eu vou passar bem rápido, o Renato já comentou sobre a febre hemorrágica, são 2 formas clínicas de apresentação. Ambas essas síndromes, elas se desenvolvem após a transmissão respiratória, né, e são associadas à falência de órgãos e altas taxas de mortalidade. Período de incubação para hantavirose, a gente trata de 1 a 5 semanas, com variação de 3 a 60 dias. Os reservatórios são algumas espécies de roedores silvestres, mas já tem na literatura a descrição, né, de quirópteros e outros animais envolvidos no ciclo na transmissão, como reservatórios, desculpa. Em relação aos aspectos clínicos, eu não poderia deixar um pouquinho de falar, né? Elas são divididas em 4 fases.
que são a fase prodrômica, que é aquela fase inicial com febre, dor de cabeça, dor abdominal, dor lombar, que pode apresentar sintomas gastrointestinais, ela tem uma duração de 1 a 6 dias, e ao fazer alguns exames, né, de imagem, a gente pode identificar o raio-x normal ou com um infiltrado intersticial difuso uni ou bilateral. Essa é a fase que mais se confunde com as outras doenças, né? Então, as outras doenças, seja infecciosas ou não infecciosas. A fase cardiopulmonar, ela é bem caracterizada a partir do início da tosse seca, que evolui para um ataque cardíaco e dificuldade respiratória. Essa fase, ela dura em torno de 4 a 5 dias, sendo que os casos, quando evoluem para a forma grave, eles evoluem de forma muito rápida, né, causando um edema pulmonar, a hipertensão arterial e o colapso circulatório. Vale destacar que a grande parte dos óbitos ocorrem nessa fase da doença. Passando essa fase da fase cardiopulmonar, se o paciente tiver um manejo adequado, né, ele pode ir para a fase diurética, que é o aumento da diurese espontânea, sendo mais intensa nos primeiros 5 dias. E essa fase pode durar dos 5 dias até o período de convalescência. Ela é caracterizada pela eliminação rápida dos líquidos acumulados no interstício, né, no espaço intersticial, e a resolução da febre e do choque. A fase de convalescência, ela é uma melhora gradativa dos sinais e sintomas, causando, né, tendo uma lenta recuperação das anormalidades hemodinâmicas e das funções respiratórias. Elas podem durar, essa fase pode durar de 2 semanas até 2 meses, mas ela causa a normalização gradual. A gente já tem alguns históricos de alguns pacientes que têm essa dificuldade respiratória ao longo de 2 meses. Vale ressaltar a importância do diagnóstico diferencial em todas as fases da doença, né? Considerando que a hantavirose se confunde com muitas outras doenças, seja elas infecciosas ou não. Aqui eu trago para vocês, né, uma listinha das origens de doenças infecciosas, como a leptospirose, influenza, Covid-19, dengue, febre amarela. Aqui em Brasília a gente tem uma dificuldade muito grande que se confunde muito com dengue, então a gente tem um problema grande aqui, porque o que salva na dengue, que é o volume, né, o aumento da hidratação, para a hantavirose isso é um problema. E também as não infecciosas, né, como abdômen agudo de etiologia variável, a doença broncopulmonar obstrutiva, são causas também que podem se confundir. Eu coloquei essa imagem, é um cartaz que nós desenvolvemos, já disponibilizamos ontem no site do Ministério da Saúde, o link está aqui, mas a gente viu a necessidade de fazer um cartaz que facilitasse, né, a identificação da hantavirose em relação às outras doenças respiratórias, porque a gente viu que desde da emergência do Covid, nós temos perdido muitos casos porque eles têm suspeitado primeiramente do Covid e não suspeitando mesmo em áreas endêmicas de hantavirose. Quanto ao diagnóstico laboratorial, nós temos 3 técnicas padronizadas, né, o ELISA, um ensaio imunoenzimático. O ELISA é uma grande... para a hantavirose é excelente, porque 95% dos pacientes, eles apresentam a soroconversão, tem um IgM detectável na primeira amostra coletada, já no início dos sintomas, né? A imunohistoquímica, a gente é utilizada mais para casos de óbitos, quando não foi possível realizar um diagnóstico sorológico, e o PCR, que é útil para a gente identificar o vírus e seu genótipo. O ELISA e IgG a gente tem usado mais em estudos epidemiológicos, né, principalmente para roedores. Vale destacar que, acho que o Renato sabe bem, né, nós temos um problema considerável desde 2018, nós não conseguimos mais comprar os antígenos, né, para o ELISA, então hoje, atualmente, quem é o laboratório produtor, né, por uma questão de registro, a gente não conseguiu ainda descentralizar para a rede, então todas as amostras do país
de ELISA estão sendo enviadas para a Fiocruz Paraná. A gente espera que esse ano, com as novas tecnologias e com acordos que nós temos feitos, né, e atualmente também, a gente recebeu a informação que Biomanguinhos produziam um teste rápido, então a gente está no processo de elaboração de um protocolo para a gente poder validar esse teste, para a gente poder disponibilizar para a rede, porque a gente sabe que faz a diferença, principalmente, né, com esses casos de doenças respiratórias, o diagnóstico rápido, né, e oportuno para poder ter um melhor manejo do paciente, né. Em relação ao tratamento, apesar de não existir um tratamento com drogas antivirais específicas, todo caso suspeito de hantavirose, ele deve ser removido para a unidade de terapia intensiva o mais breve possível, por conta da rápida evolução para a síndrome cardiopulmonar, que ocorre em questões de horas. Então, o tratamento da hantavirose atualmente é baseado nos sintomas clínicos, que pode incluir, né, ocasionalmente inclui a ocorrência de realização de hemodiálise, a oxigenação e a terapia para evitar o choque, né. Vale destacar que é bem importante o volume controlado de hidratação. Se possível, a gente deve manter ajustado o volume corrente de hidratação para 5 ml a 7 ml por peso corporal. Por quê? Porque se a gente superidratar esse paciente, toda a hidratação vai para o espaço intersticial, o que pode agilizar o processo, né, de agravamento do caso clínico. Quanto às exposições de risco, acho que o Renato mostrou algumas bem interessantes, né, aqui eu tenho algumas fotos do nosso arquivo histórico aqui do GT. Então, as exposições de risco são locais que apresentam condições favoráveis à presença de roedores silvestres, como água, abrigo e alimento, e fatores como a exposição a ambiente rural e silvestre, em atividades profissionais, como nós realizamos nas investigações de casos suspeitos, atividades, né, de treinamentos militares, a gente tem registrado alguns surtos realizados dentro desses ambientes, né, e atividades de lazer e pesca, né, então com a pesca, a caça, a realização de trilhas, também com o fenômeno da emergência do Covid, então muitas pessoas agora têm um hábito de ir para campo, fazer trilha, acampar, e esse é um fator que tem aumentado nos últimos anos. Além de aragem, plantio e a colheita, né, também as questões das roças abandonadas, faixas de capins não ocupadas, aí que favorece a presença desses animais, e o adentramento, né, seja para repousar, dormir, ou limpar residência, ou qualquer habitação desabitada ou não ocupada por qualquer período. Então, a gente sempre orienta a ventilação, a limpeza, antes de entrar nesse local. Essas duas primeiras imagens são do primeiro caso em criança, né, 16 meses, que nós tivemos em Santa Catarina, onde essa era a casa, não sei se vocês conseguem ver a setinha, essa aqui é a casa da família que envolveu, e embaixo tinha essa situação. Então, a criança, por engatinhar, ela estava muito próxima ao chão, né, respirando ali essa poeira com excrementas de roedores silvestres contaminados. Aqui algumas situações, né, de armazenamento de grãos, aqui são roedores, né, acima dos grãos, então mostrando aí um risco, mesmo que num ambiente controlado, né, então a gente tem que manter o controle de roedores aqui nas situações, ambientes de atividades desabitadas ou desalojadas. Aqui onde foi a ocorrência dos casos em Brasília, né, então a gente tem a criação de condomínios em áreas de cerrado, o que favorece, né, a ocorrência ali da presença, os roedores acabam presos, né, em ambientes e acabam entrando em contato com as pessoas. E aqui, em relação ao corte de pinos no Paraná, que foi a ocorrência dos casos. Então, voltando aqui, outra exposição de risco
que a gente tem tratado bastante, que é o fenômeno ratada. O Renato falou bem ali do aumento exacerbado, né, que ocorreu, o primeiro caso em 93 nos Estados Unidos, né, foi em decorrência desse aumento exacerbado do número de roedores em uma determinada área, gerando uma superpopulação, né? Então, o fenômeno El Niño, ele favoreceu esse aumento, né, de alimento para esses animais, e quando esse alimento acaba, eles entram em contato com a população, tentando obter alimento, abrigo e água. O fenômeno ratada aqui no Brasil, ele está bem relacionado à floração e frutificação cíclica, né, de algumas determinadas espécies de bambus nativos da Mata Atlântica, conhecidos como taquara, mas nós já tivemos fenômenos de ratadas identificados em 2002 na Bahia, em 2004 Santa Catarina, em 2005 no Paraná, e em 2022 nós tivemos um novo fenômeno da ratada. Então, aqui é só para ilustrar, aqui é um lobo-guará que morreu atropelado depois que ingeriu ali 26 roedores silvestres, né? Então, o impacto também nos outros animais por conta do fenômeno. Aqui só para ilustrar o fenômeno da ratada, então a gente conseguiu chegar bem a tempo, então a gente se deparava com situações com roedores silvestres aqui, né, em vários ambientes, adentrando as residências, então, apesar do número elevado de casos suspeitos, nós só tivemos um caso confirmado, infelizmente foi uma criança de 11 anos que evoluiu a óbito, e nós conseguimos, em parceria com os laboratórios de referência, que a gente conseguisse fazer o sequenciamento, né, do vírus circulante e dos reservatórios. Então, confirmou que foi realmente o vírus Juquitiba, né, que a criança foi infectada, e identificamos nos roedores também. Vale ressaltar que nesse trabalho de campo, para mim foi uma surpresa muito grande, nós coletamos armadilhas com 4 roedores da mesma espécie, assim, eu achei bem diferente, nunca tinha vivenciado isso no campo. Mas a gente faz esse monitoramento. E em relação à vigilância da hantavirose no Brasil, só para, eu não poderia começar a falar da vigilância sem trazer um pouquinho dessa contextualização. Então, como o Renato já colocou, em 1993 foi o primeiro caso registrado no município de Juquitiba, foram 3 irmãos, né? E a partir da ocorrência dos casos, não só no Brasil, mas como em outros países da América do Sul, a Organização Pan-Americana de Saúde se reuniu com o Conselho Executivo e aprovou uma resolução falando sobre as recomendações relacionadas à vigilância, diagnóstico, tratamento e prevenção da hantavirose. Então, trabalhando sempre em 2 eixos, né? Então, no Brasil, se eu não me... Renato pode me corrigir, mas porque como ele estava no LUT já, então acredito que ele tenha participado do primeiro treinamento, mas foi feito em 98 o treinamento em vigilância ecoepidemiológica, e quem participou realizando esse trabalho eram as instituições de pesquisa, principalmente o Instituto Adolfo Lutz e a Fiocruz Rio, e também a Fiocruz Pernambuco, por sua experiência no serviço de referência de peste, né? Então, eles começaram a fazer os estudos para detecção de circulação de vírus e identificar os genótipos e as espécies prevalentes aqui no país. Apesar do primeiro caso ter ocorrido em 93 e termos registros, como apresentado aqui no trabalho do professor Marcelo Simão, 95, 96, 97 tiveram casos confirmados, mas o sistema, a doença em si só se tornou de notificação compulsória imediata a partir de 1999, né, onde foi incluída no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Então, em relação à vigilância ecoepidemiológica, tem-se que no Brasil a gente tem 236 espécies de roedores da família Sigmodontini,
que a gente já identificou, por meio das instituições de pesquisas, dos trabalhos do Ministério também da Saúde, identificamos já 7 variantes associadas a hantavírus e outras 2 que identificamos em roedores, mas até agora nós não temos casos humanos. Então, vocês podem observar que nós temos hantavírus ocorrência em quase todas as regiões do país, faltando aqui só o Pantanal e os Pampas, né, que a gente pretende monitorar também, e a região da Caatinga. Em relação à vigilância epidemiológica, de 93 a 2005 foram 2.398 casos confirmados, com 947 óbitos, apresentando uma taxa de letalidade de 39%. Nesse mapa ao lado, eu trago as evidências da circulação de hantavírus, então a gente ainda tem alguns estados, né, como aqui na região norte, né, que a gente ainda não tem, e também na região nordeste, evidências, seja em casos humanos ou em roedores, de identificação de hantavírus. Em amarelo aqui mais forte, a identificação tendo casos humanos, identificação em roedores. Em amarelo mais clarinho, aqui Espírito Santo e no Acre, a evidência em roedores, mas até o momento não foram confirmados casos humanos. E aqui no Alagoas que foi feito o inquérito sorológico e identificou casos humanos, mas até agora a gente não tem evidência da circulação e qual variante e espécie reservatório predominante ali naquela região. Estamos programando aqui em agosto um trabalho de campo para a gente poder identificar a situação no estado. Em relação à vigilância no Brasil, então, nós trabalhamos com 2 eixos, a vigilância epidemiológica e a ecoepidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela tem o objetivo de reduzir, detectar precocemente casos e surtos, identificar fatores de risco associados à doença e recomendar medidas de prevenção e controle. Então, existe a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, né, então aqui o número 24, a hantavirose, ela é de notificação imediata, tanto do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, né? Aqui eu trago, só para vocês terem uma noção da ficha de notificação, né, a ficha do SINAM, esses os campos iniciais, que é comum para todas as outras fichas. Nós estamos em processo de atualização, revisão dessa ficha, por conta da implementação do SINAM, do ESUS-SINAM, que deve ocorrer para os próximos anos, né? Tem informações sobre os dados de investigação, informações sobre os aspectos clínicos, né, data de atendimento desse paciente, os laboratórios, informações sobre o laboratório respiratória aguda e de etiologia não determinada na primeira semana da doença, ou paciente com enfermidade aguda apresentando quadro de insuficiência respiratória aguda com evolução para óbito na primeira semana da doença. Ou ainda o paciente com quadro febril acima de 38, com mialgia, cefaleia e que tenha exposição a uma situação de risco relacionada ou não a casos confirmados laboratorialmente. A gente entende como situação de risco ocorridas nos últimos 60 dias que antecederam esses sintomas, tendo as exposições e atividades de risco para infecção ou a existência de população de roedores silvestres e condições ambientais favoráveis para o estabelecimento desses animais em locais frequentados pelo paciente. Em relação ao sistema de vigilância ecoepidemiológica, o nosso objetivo é identificar os locais prováveis de infecção, quando não conhecido, identificar espécies prevalentes de roedores silvestres, determinar as espécies que podem ser reservatórios, identificar as novas variantes genóticas, né, de hantavírus, identificar também outras doenças zoonóticas, já que a gente está indo para campo coletar amostras desses animais, então a gente trabalha com parceiros para poder coletar para outros agravos, também outras doenças, e estudar o fenômeno ratada no país. Aqui algumas fotos de ilustração do trabalho de campo, e em relação às atividades de prevenção e controle, a gente se baseia principalmente na antirratização,
a partir da eliminação de resíduos, entulhos e objetos inúteis, reduzir a fonte de água e alimento para esses animais, como a ração dos animais que fiquem no chão, né? Então, essa preocupação, armazenar insumos e produtos agrícolas distantes do domicílio, os produtos devem ser armazenados em recipientes fechados, a gente orienta a vendar fendas e qualquer outras aberturas para impedir a entrada desses animais, remover os alimentos dos animais no período noturno, né, para evitar que eles se aproximem, já que eles são animais de hábitos noturnos, e que o lixo orgânico ele deve ser enterrado quando não houver a possibilidade, né, de recolhimento pelo serviço de limpeza urbana. Quanto aos ambientes potencialmente contaminados, a gente que seriam galpões, ou então locais mesmo que vocês fossem investigar os casos, a gente orienta a ventilar por 1 hora, umedecer pisos, né, para umedecer as excretas de roedores com água sanitária, 10%, ou detergente com a solução mais forte. Hoje, no comércio, a gente tem, devia falar marca, mas é o Herbalvet que a gente utiliza e tem dado um resultado muito bom para descontaminação e ele tem um preço um pouco mais acessível. Então, a gente também orienta que após umedecer esse ambiente, aguardar mais 1 hora e assim depois proceder com a limpeza dos ambientes. A gente ressalta que todos os profissionais de vigilância é sempre recomendada a utilização de respiradores com filtro PFF3, né? Agora a gente tem aqui a máscara de pressão negativa, que essa é um pouco mais difícil de aquisição, né, mais cara, mas nós temos aqui a máscara descartável P3, PFF3, que ficou mais acessível, né, a partir da ocorrência do Covid, acho que os valores estão bem mais baratos. E a gente orienta que as investigações no ambiente, nos prováveis locais de infecção, devem ser realizadas com esse tipo de equipamento. Quanto à situação epidemiológica do Brasil, eu já estou finalizando, então nós temos aqui os casos confirmados, mostrando que é uma doença que se mantém com a letalidade muito alta, até 22 de maio a gente teve atualização, então em 2025 nós já temos 5 casos confirmados, com 2 óbitos, uma letalidade ali de 40%. Cada região, a sazonalidade, ela é diferente em cada região do país, mostrando aqui a região sul, né, que tem, e sudeste, que tem a Mata Atlântica, ela tem a predominância ali da região no final de setembro, no período mais chuvoso, né, a região do centro-oeste, é período de seca, onde ocorre o maior número de casos, e o norte, ele vem apresentando casos ali ao longo de todo o ano, né, mas são casos mais restritos, são 1 ou 2 casos, né. Quanto à distribuição dos casos por LPI, aqui está um mapa de distribuição dos casos confirmados, em azul mais escuro, esse aqui é o mapa de 2024, em mais escuro são os municípios com maior número de casos registrados ali, Altamira e Novo Progresso, com a variante do Castelo dos Sonhos, uma área de bastante preocupação com a gente, pra gente, porque é uma área muito difícil acesso, né. Quanto ao perfil dos pacientes confirmados, então 76% são homens na faixa etária de 20 a 49 anos, 93% dos pacientes, eles requerem hospitalização, a letalidade, né, então em torno aí de 38%, sendo aumentada quando ocorrem os casos em pacientes idosos, 70% dos casos ocorrem em infecção de zona rural, sendo as exposições de riscos mais comuns a limpeza de galpão e depósitos, né, com 57%, o desmatamento e aragem de terra, colheita, em 48%, e o contato com roedores com também 48%. Em relação à atividade ocupacionais desses pacientes, 70% deles trabalham relacionados a atividades rurais. Aqui tem alguns materiais disponíveis, né, nosso site de tópicos de A a Z, nós temos as publicações, os guias, os infográficos que nós estamos fazendo, retomando aí
vigilância da hantavirose, e qualquer dúvida, eu estou à disposição e agradeço imensamente o convite e a presença de todos. Obrigada. Obrigado, Marília, pela excelente exposição. E agora a gente vai abrir para ver se tiver algumas questões para a gente passar para vocês. O Gladson, tem anotado alguma? Sim, tem uma questão que chegou do Robert de Santos, e a mesma que eu gostaria de fazer também. O hantavírus, e por conseguinte a questão da hantavirose, né, a epidemiologia da hantavirose está basicamente associada a ambiente silvestre, ambiente rural, né, roedores silvestres. Se há estudos sobre a ocorrência de ambientes urbanos, né, sobretudo relacionado aí a musmúsculos, né, o camundongo, o rato de telhado, que é o ratos. Se tem estudos, o que há de informação a respeito disso? Eu posso responder essa daí. Sim, Na verdade, assim, embora você tenha a grande maioria dos casos da hantavirose aqui no Brasil associado a casos de doença respiratória, porque por conta da distribuição geográfica desses roedores reservatórios, você vai ter essa doença associada aos roedores daqui da região da América, a doença pulmonar. Mas você tem a doença renal associada a outros grupos de roedores, que são os murinos. Os roedores, que são esses roedores sinantrópicos, são desse grupo. E existe um hantavírus, inclusive, que circula no ratos norvégicos, que é o vírus C1. E embora não haja uma vigilância ostensiva a respeito desse caso, desses vírus, nós sabemos que há casos da doença, já foram identificados em algumas regiões aqui do Brasil, no Pará, aqui em São Paulo, no Paraná. E é curioso porque quando você vai investigar pessoas que fazem hemodiálise, tá? E elas não têm uma causa especificada para essa hemodiálise, cerca de 20% delas parece que dá positivo para o vírus C1. O que indica que talvez esse rotavírus tenha uma presença mais importante, tá, na nossa casuística, só que como ele causa uma doença branda e que muitas vezes não é percebida, ele ainda é um item que precisa ser enquadrado melhor na vigilância. agradeço ao Renato pela resposta. Me parece que a Marília quer complementar, fica à vontade. Não, na verdade, Gladson, eu quero pedir desculpa, meu ficou mudo, eu não ouvi a pergunta, mas pelo que entendi é sobre a evidência de febre hemorrágica, síndrome renal, né? Seria A isso, acho que o questão é Renato sobre. Complementou, né? A questão é sobre a ocorrência de hantavírus, né, em ambiente urbano associado a roedores urbanos, aí, ratos, musmúsculos. Ele explorou bem a questão. Ok, então, tranquilo, obrigada. Tem uma outra questão aqui da Cecília Aparecida Paulino. Ela está perguntando se existem dados de hantavirose na Amazônia e no Pantanal. Bom, na Amazônia nós temos casos bem registro e várias espécies, variantes de hantavírus circulando, né? Nós temos ali Amazonas, Pará, Rondônia, que temos casos confirmados de hantavirose com diferentes variantes. Agora, o Pantanal, a gente ainda não tem estudos, não foi desenvolvido nenhum estudo, pelo menos pelo Ministério da Saúde, para a identificação de hantavírus naquela região. E casos e desconheço que tenham casos notificados no Sinan. A gente até pode ter casos que estejam passando aí desapercebido, mas que não estão sendo registrados no Sinan, né? Nós não temos o conhecimento. Entendi. Ok. Tem mais uma questão aqui da Bianca Moreira, né? Impressionante a quantidade de rato que aquele lobo-guará acabou ingerindo. Ela está perguntando se o lobo-guará que foi citado, se ele foi infectado e se houve detecção do vírus no animal, no Na lobo-guará. verdade, como foi muito rápido, né? Ele ingeriu
os animais e foi atropelado. Mas vale ressaltar que os animais, né, os carnívoros, assim como animais domésticos, né, os cães, gatos, eles não transmitem a doença. Eles podem ter o contato com o vírus, ter ali um anticorpo, mas eles não são reservatórios, eles não disseminam o vírus. Então, a gente fica tranquilo com essa informação que possivelmente, se ele for infectado, ele não seria um reservatório para a doença. Ok, sem mais perguntas por aqui, Paulo e Tamara. Se vocês tiverem alguma coisa. Renato, como é que está a vigilância no estado de São Paulo, com essas mudanças todas que ocorreram aí com a função, né, da extinção da SUSEM, com outros institutos? Como é que continua essa vigilância no estado? Bem, infelizmente, tá, a parte de vigilância dos roedores, ela não está sendo mais realizada, tá? Não entendi. A parte de vigilância dos roedores, ela não está sendo mais realizada. Continua a vigilância de casos humanos, o diagnóstico, a investigação desses casos por parte da vigilância epidemiológica, mas a vigilância do roedor está paralisada já tem mais ou menos uns 6 anos. Mas, no entanto, é uma boa notícia que a ideia é de retomar essa questão, tá? Nós tivemos uma conversa inicial já com a vigilância epidemiológica e a nossa ideia é que talvez futuramente a gente consiga retomar isso para a investigação de cada caso. Obrigado. Agora dá para me ouvir? Perfeito. Eu tinha perguntado antes, mas acho que meu microfone não estava, não sei. Bom, eu queria, minha dúvida um pouco relacionada também a essa coisa da vigilância, porque foi bem caracterizado que os casos são principalmente nas áreas rurais, né, nas áreas, digamos assim, áreas provavelmente áreas indígenas, talvez. Então, assim, como é que seria essa comunicação, né? Porque a comunicação é extremamente importante para você diminuir o número de casos, né? Fazer um tipo de controle. E aí, como é que acontece essa comunicação nessa população? E se tem alguma estratégia de vacina, alguma coisa sendo desenvolvida? Era uma outra dúvida que eu tinha. Eu não estou ouvindo. Acho que uma coisa que é Agora importante foi. ser colocada, tá, é que um dos problemas básicos não é apenas a notificação, e como essa informação chega na vigilância, mas a hantavirus é uma doença que ela é relativamente rara. Então, o número de suspeitos da doença ainda é muito baixa. Provavelmente, o número de casos deve ser maior daquilo que nós observamos. Mas o que acontece? Como os médicos suspeitam pouco da doença, e muitas vezes ela entra na conta da dengue, na conta da leptospirose, na conta da febre amarela, o número de casos acaba sendo talvez subnotificado, basicamente porque não tem suspeito. Há essa dificuldade, sim, da notificação sendo realizada principalmente nos lugares mais complexos aqui, em termos de transporte, e provavelmente nós perdemos alguns casos, mas eu acho que a principal causa de subnotificação não é a dificuldade de transporte em si, e sim a suspeita médica para iniciar aquela indicação de que aquela doença pode estar ocorrendo ali. Porque se suspeita primeiro de dengue, se suspeita primeiro de leptospirose. Mas acho que a Marília pode falar alguma coisa dessa questão também. Com Se relação à suspeita de vacina... ovo. Desculpa, você quer complementar, Renato? Terminar da vacina? Pode falar, depois. Não, pode falar. Não, é só para complementar aqui, em relação à notificação, o que acontece? Realmente entra na conta das outras doenças. Quando o paciente agrava, ele vai ser transferido para um hospital de maior porte, né, geralmente. E então, aí é feita a notificação. Mas a notificação, ela ocorre de forma no Sinan, né? Quando é áreas indígenas, áreas que de mais acesso remoto, áreas indígenas, agora nós temos os CIEVs nos DICEIs, né? Então, eles
são fontes também de comunicação para a gente. Então, quando o paciente ocorre casos nesse sentido, nessas populações, a gente recebe a notificação bem oportuna. Mas o maior problema é isso, é a suspeição dos médicos, dos profissionais médicos, e quando vão suspeitar o paciente mais grave, né? Isso reflete nos nossos dados, que 97% dos pacientes foram hospitalizados. Então, a gente tem captado mais casos graves do que os casos mais brandos da doença. Mas, assim, só acho que eu não sei se eu fui muito clara na pergunta, mas, assim, a comunicação, assim, a população que está mais exposta, que está em área de risco, eles têm essa consciência que eles estão numa área de risco, eles têm essa consciência do perigo, da exposição que eles estão aos ratos, ao vírus? Não sei se... Esse trabalho de educação em saúde é Isso, feito isso. pelos Ah, tá, municípios, sim. Os tá. municípios endêmicos, que já têm um histórico, né, de ocorrência de hantavirose, eles vão nas comunidades, né, rurais para apresentar atividades mesmo de sensibilização, orientação, para evitar a ocorrência dessas doenças. E em caso de apresentando sintomas, buscar o atendimento médico. Então, é feito, sim, pela equipe da atenção primária. Legal. E a vacina? Eu acho que uma coisa que é interessante em relação à vacina primeiramente, aqui para o Brasil nós não temos nenhuma vacina desenvolvida ou em desenvolvimento para os hantavirus, tá? O que existe no mundo aí fora é vacinas de vírus inativado, que são licenciadas na China e na Coreia, mas nenhum outro país do mundo licenciou ou aprovou ela. Então, os Estados Unidos não aprovou nenhuma dessas duas vacinas, da chinesa e da coreana, e a Europa também não tem nenhum tipo de aprovação para o uso dessas vacinas. São vírus inativados e provavelmente elas não têm um mercado muito maior fora da China e Coreia, que a gente tenha conhecimento. Entendi. Acho que vale também comentar, né, Renato, que nós temos diversos hantavírus, né? Então, essas vacinas é bem voltada para o vírus CU, né? Então, é um vírus que é o predominante naquela região, mas que para nós não é o nosso hantavírus, né? Nós temos Castelo-Sonhos, vários outros com diferentes patogenicidade, né, bem distintas, então o que dificulta, né, o desenvolvimento de uma vacina. Eu não sou especialista em vacinas, mas creio que isso seja um grande complicador, né. Sim. É bem interessante a gente colocar uma questão, já que os hantavírus, eles são do grupo dos bunyavirales, ou seja, eles têm 3 segmentos de RNA. E isso tem uma característica interessante. Esses 3 segmentos, eles sofrem mutações e sofrem reorganizações conforme esse vírus está se replicando. Isso faz com que a diversidade genética desse tipo de vírus seja muito alta. Essa diversidade genética se reflete diretamente na sua resposta imune, porque ela vai determinar as características daquela proteína externa. Isso é uma razão de você ter tanta diversidade, e isso é um fator extremamente dificultoso para você gerar vacinas, porque os sítios de você vai ter de fixação dos anticorpos, de fixação de vacina, são bastante mutáveis. Isso faz com que o vírus tenha uma diversidade muito grande e é difícil você criar uma vacina que vai permanecer com propriedades imunogênicas por muito tempo. Porque daqui a pouco aquele vírus ele vai mudar o suficiente para que aquela vacina talvez não tenha a mesma resposta. Legal. Perfeito. Tem questão aqui referente a sintomas clínicos. A Cecília Aparecida Paulino pergunta como os clínicos podem diferenciar na prática casos de hantavirose e de outras síndromes respiratórias. Renato, Marília. Não conseguiu ouvir a minha questão? Não, sim. Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu ouço. Está me ouvindo? Ouço você. Ouço você, Então, Marília. perfeito. O principal ponto é identificar
aonde esse paciente esteve, né? Primeira coisa é isso. Se eu estou em o antecedente epidemiológico, ele é muito importante, né? Então, perguntar se esse paciente se expôs a alguma atividade que se exponha à presença de roedores silvestres em ambientes rurais, ele levanta uma anteninha, né? Mas existem, né, os exames, alguns exames laboratoriais, né, o hematócrito aumentado, algumas outras características, e o raio-x, que é muito importante, né, que às vezes não é feito e que mostra características diferentes na hantavirose. Então, primeiro a gente olha para os aspectos epidemiológicos, onde esse paciente esteve, que aí a gente pode eliminar um monte de doenças aí, né, nesse rol. Renato, quer fazer algum comentário? Na minha experiência com clínica é extremamente pequena, né? Eu não trabalho realmente com esse contato do humano e o tratamento. Então, acho que o que a Marília colocou realmente está bem completo, na minha opinião. E aí, tem Sem mais mais alguma questões questão? aqui, não. Não, sem mais questões, né? Muitos elogios aqui, o pessoal elogiando a qualidade das palestras, vários municípios participantes, Isso. mas não mais, sem mais questões por aqui. Tá. Bom, então acho que a gente pode acho que encerrar, né? Já que não tem mais nenhuma questão. Mais uma vez aí agradecer, então, a doutora Marília e o Renato pela participação nesse ciclo. Renato, se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer muito à faculdade por manter esse ciclo. É uma iniciativa que eu acho que é extremamente importante. As zoonoses sempre foram uma questão importante e eu acho que ela só se tornou um pouco mais visível depois da pandemia, porque afinal de contas a gente não pode esquecer que a Covid foi uma pandemia associada a uma zoonose, tá? Mesmo que ela tenha transmissão humana posterior, o contato inicial foi um contato zoonótico. E eu acho que essa iniciativa ela tem que ser mantida, porque é extremamente importante essa informação chegar ao público. E obrigado por deixar falar um pouquinho sobre os hantavírus. É um grupo de vírus com uma doença muito grave e que não tem tanto espaço. Teve esse espaço agora recente por conta da morte do Gene Hackman, que faleceu em decorrência da sua doença neurodegenerativa, mas ele ficou sem cuidados médicos por conta da morte da esposa, que morreu de hantavírus, naquela situação que nós vimos recentemente deflagrada, mostrando que esse vírus está aí, está tendo caso e a gente precisa estar atento. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Renato. Marília, se você quiser fazer algumas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero parabenizar a iniciativa, realmente foi uma honra participar desse ciclo de atualização, agradecer o convite imensamente e me colocar à disposição, não só a mim, mas todo o nosso grupo de doenças relacionadas a roedores, a nossa equipe técnica aqui, à disposição quando vocês precisarem. E assim, a hantavirose é uma doença que, infelizmente, reduziu um pouco a sua vigilância, né? A sensibilidade caiu dos profissionais, então a gente tem trabalhado nessa retomada da vigilância, né? Nesse olhar para os pacientes, né, e tentar melhorar algumas situações referente a diagnóstico, né, que a gente possa evoluir como as outras doenças, né, então é uma doença grave e que, caso apresente alguns sinais e sintomas, você deve buscar o atendimento médico e relatar a exposição de risco, né, então agradeço imensamente, foi um prazer reencontrar o colega Renato, comecei a hantavirose junto com ele lá em 2004, então foi um imenso prazer. Muito obrigada, Sr. Paulo. Obrigado, Marília. Gladson, quiser fazer algumas considerações? Sim, eu gostaria de parabenizar e agradecer a Renato Pereira e a Marília Lavocati, né, pelas brilhantes palestras, nos trouxe aqui informações muito relevantes em relação a esse tema tão importante. Agradecer ao público que participou conosco hoje
e o pessoal que está aí nos bastidores, o Adolfo, né, pelo apoio técnico para que esse evento pudesse mais uma vez ocorrer de forma bem limpa e tranquila. E convidar, né, o público para nosso próximo bate-encontro aqui. Legal. Tamara, se quiser fazer algumas considerações. Não, também agradecer a Marília, ao Renato pelas palestras, pela exposição desse tema, agradecer a disponibilidade por vir aqui falar no ciclo de zoonose, agradecer o pessoal também pela participação, pelas perguntas, e é isso. Obrigada, pessoal. Legal. Então, também agradeço aí a participação de todos que estão participando, os dois palestrantes, mais uma vez, aí pela disponibilização, né, de tempo que vocês têm aí para poder participar desse evento, que para nós é muito gratificante. E lembrando que então a próxima palestra é dia 25/6, provavelmente o tema, a gente está tentando ver se eu falo sobre o vírus do Nilo Ocidental e sobre o Europush. Então, todos estão convidados e até mês que vem. Boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde.